primeiras transmissões da TV Senado em 1996 foram feitas no sistema a cabo, um sistema avançado à época. 10 anos depois, foi popularizada a transmissão por streaming, via internet, que possibilitou o fenômeno dos vídeos sob demanda, que o espectador vê na hora que decide. Essas novas tecnologias mudaram a relação das emissoras de televisão com o público e os formatos de conteúdos. Como fica uma emissora como a TV Senado, que tem nas transmissões ao vivo o carro-chefe da sua programação? Para debater esse tema, nós recebemos o jornalista Samuel Possebon, editor das revistas online Tela Viva e Teletime, dedicadas aos mercados de televisão e telecomunicações. E Omarson Costa, consultor especialista em inovação. Qual é o futuro da televisão de uma forma mais ampla, mas especialmente de TVs que têm esse nosso formato de conteúdo que vocês veem, tanto do ponto de vista de conteúdo quanto do ponto de vista de tecnologia? O futuro da televisão é um exercício, na verdade, de futurologia complicado da gente fazer nesse período de tantas transformações, né? Mas quando a gente fala de televisão ao vivo, né, e televisões públicas que transmitem os seus conteúdos ao vivo, talvez seja um pouco mais fácil da gente conseguir delimitar para onde que isso está caminhando. A televisão ao vivo não vai deixar de acontecer porque os fatos vão continuar acontecendo em tempo real e você sempre vai ter a necessidade desse conteúdo. O que muda é que as pessoas vão passar a consumir esse conteúdo em qualquer lugar, né? Ela já hoje tem a possibilidade de acessar conteúdos pelo celular, já tem a possibilidade de acessar conteúdos pelos dispositivos móveis, tem a possibilidade de acessar conteúdos pelo computador, né? E a tendência com a universalização e a massificação da banda larga que já está acontecendo em velocidades maiores e que permitem esse tipo de transmissão, é que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo quando precisarem. A questão é como esse conteúdo vai ser empacotado, de que maneira que esse conteúdo vai estar disponível e como que ele vai conversar com os conteúdos sob demanda, que também são uma necessidade, um imperativo quando a gente fala de futuro da TV. O meu ponto de vista sobre o futuro da televisão, eu mudo pensando que o futuro de quase todos os dispositivos estão se transformando em software. Eu tenho dito isso já várias vezes. Então, a televisão se transformou em software, né? E muitas outras coisas. Fazendo uma analogia, a televisão até poucos anos atrás era como se fossem os antigos mainframes, onde o equipamento era o diferencial, né? As pessoas não prestavam atenção, sei lá, no mainframe você não está preocupado com a interface do computador ou com como você vai lidar com aquilo. Então, o que importava antes eram os equipamentos. E se você olhar uma estrutura de uma emissora, eu gosto de enfatizar essas palavras, ela emite sinais, então era unidirecional e todos os equipamentos respeitavam essa premissa e essa lógica. Quando se transforma em software, tudo é bidirecional, né? E o conteúdo em si, ao ser transmitido, seja por uma internet, o paradigma de que televisão é uma tela grande que fica dentro da sua sala de estar, ele cai, porque eu nem chamo isso mais de televisão, né? Eu tenho televisão no quarto do meu filho, que vive desligado, e ele só assiste no celular. Então, a televisão dele é o celular. Então, o paradigma chamado TV, né, que é uma tela grande parada em algum lugar, ele deixa de existir. A lógica de uma emissora, que só emite, ela deixa de existir. O que nós estamos falando hoje é que o conteúdo está sendo gerado em tempo real, ou seja, em produções, ele está sendo distribuído em diversos formatos de tela, e a maneira que isso é distribuído é através da internet, que é a rede de todas as redes, né? Onde tudo está convergindo para a internet. E nesse universo é o software que prevalece. Então, quando a gente fala sobre o futuro da televisão, é importante observar o futuro do software, onde esse conteúdo está sendo distribuído, que regras você vai criar em termos de isonomia ou de gestão sobre o software que está sendo transmitido aquilo. Parando para pensar rapidamente, imagine transmitir TV Senado, né, dentro do Facebook ao vivo. Quer dizer, o que exatamente o Facebook agora é uma emissora? Esse sistema que a gente conhece, broadcast, que na verdade é um sistema de transmissão, esse aí já, como sistema, ele na prática acabou. Ou ele está acabado, vai acabar mesmo, e a gente fica só com a internet. Eu nunca digo acabou, porque até hoje não tem jornal impresso, né, que vende em banca de jornal. Eu não acredito que vá acabar. Essa palavra
Para acabar, talvez seja em 100 anos, aí talvez acabe. A relevância dele certamente vai diminuir. A maneira como a gente trata esse modelo, ela vai cair por terra. Eu estava vendo aqui, assim, a gente também tem uma TV na sala, a TV já vem com um plug ou vem com o Bluetooth que você conecta o seu celular, o seu computador, e você vê tudo nela, ou nem vê nela, vê no computador. Mas isso também tem a ver e muda os conteúdos, a forma do conteúdo. Eu queria que o Samuel falasse um pouquinho sobre isso, Samuel. Esse conteúdo e essa forma de transmissão, como é que isso aí pode ser melhor casado? Então, voltando para a discussão do broadcast, né? O broadcast, na verdade, é um conceito de você fazer a distribuição de conteúdo de um ponto para muitos, ou seja, de você distribuir o mesmo conteúdo para uma audiência massiva em tempo real. Isso é o broadcast, isso é o que fazem as emissoras de televisão há 70 anos no Brasil, e é assim que a coisa funciona. Isso vai deixar de existir? Não vai deixar de existir no sentido de que ainda existem conteúdos que vão acontecer em tempo real e que as pessoas vão ter interesse de assistir ao mesmo tempo. Por exemplo, uma transmissão da TV Senado, uma CPI, uma final de Copa do Mundo, enfim. Existem conteúdos que ainda geram interesse em tempo real e que todo mundo vai querer assistir ao mesmo tempo. Como que você vai fazer essa distribuição de conteúdo é uma questão tecnológica que vai depender da capacidade das redes, dos meios que as pessoas têm para poder consumir esse conteúdo naquele momento. Eventualmente ela não está na frente de uma tela de televisão de 50 polegadas, mas ela está na frente do celular e vai querer assistir aquele conteúdo na frente do celular ou vai querer assistir aquele conteúdo no trabalho. Então, do ponto de vista de se vai existir ou não uma transmissão broadcast, ela vai continuar existindo. Agora, o meio em que esse broadcast vai se dar e a forma tecnológica com que esse broadcast vai se dar é outra questão. Se isso vai mudar ou não a forma como o conteúdo é produzido e o tipo de conteúdo, a linguagem que vai ser adotada, sem dúvida, essa é uma discussão relevante, porque quando você tem a possibilidade de distribuir conteúdos em qualquer plataforma, a qualquer tempo, sendo ou não em tempo real, sendo ou não sob demanda, isso faz com que você tenha a possibilidade de criar conteúdos e de empacotar conteúdos da maneira como você quiser. E esse exemplo já está dado pelas plataformas de streaming que a gente tem hoje, que você consegue ter séries que você assiste numa maratonada, você consegue ter filmes de longa-metragem que você assiste quando você quiser, você tem séries que são distribuídas com um capítulo por semana. Quer dizer, a forma como você cria esse conteúdo independe do meio. Você pode fazer isso da maneira mais criativa que você considerar e como aquilo vai trazer o melhor resultado e o melhor interesse para o telespectador. O legal do que está acontecendo agora é que a barreira tecnológica caiu. Você consegue fazer qualquer forma de distribuição, em qualquer forma de produção, e isso pode ser explorado com um custo relativamente mais baixo. Veja o que a gente está fazendo agora. Nós estamos, cada um de nós, na sua casa, dando uma entrevista para uma emissora pública com um custo muito mais baixo. Eu não tenho uma câmera profissional na minha frente, eu não tenho um microfone profissional na minha frente, eu não tenho uma iluminação profissional na minha frente, e esse conteúdo, acredito que seja relevante para as pessoas que estão assistindo, mas esse conteúdo está sendo produzido. Então, assim, isso é o exemplo de como a tecnologia simplificou e abriu possibilidades para a produção de conteúdo. Esse conteúdo, esse formato pandemia, a gente está chamando aqui de formato pandemia, né, que é nada profissional, porque mesmo esse digital que a gente está fazendo pode ser com uma iluminação profissional, com uma câmera profissional, mas esse formato ele já não é tão mais importante para o espectador. Eu não estou nem mais chamando de telespectador, porque a gente está na televisão, mas a gente está aí nas redes sociais. Então, esse formato profissional, ele mudou um pouco. Osmar tem aí uma experiência longa, por exemplo, numa empresa que hoje é a maior, né, de vídeos on demand. Eu vou citar aqui, não tem nenhum problema, é a Netflix, você não está mais lá, mas que tem um conteúdo on demand extremamente profissional em termos de qualidade, é quase cinema. Como é que a gente casa essas duas coisas? Cabe numa mesma emissora uma produção mega, digamos assim, profissional do ponto de vista de técnica e uma que num momento determinado, digamos, um pouco mais amadora, como a nossa aqui agora? Os formatos, como o Samuel mencionou, eles mudam ao longo do tempo de acordo com a tecnologia que vai evoluindo. Quando a Netflix se propôs a fazer a distribuição global e mudou para fazer as séries próprias, né? Ela adotou as séries próprias,
teve a visão de que a distribuição do conteúdo ela é global, porque a internet é global. Então, hoje, a TV Senado se caracteriza, né, os brasileiros residentes no Brasil. Mas eu moro na Alemanha, não posso assistir TV Senado? Na internet eu posso, né? Então, o que a internet traz é quebrar essas barreiras geográficas, né? Todo e qualquer conteúdo, ele é, em essência, global nesse novo mundo. Não existe absolutamente nada local. Essa é uma visão importante para se refletir sobre, né? O segundo, a questão de formato, seja maratonar, etc. A maratona ela veio de uma necessidade e de um modelo de negócio que a Netflix tem. Quando a gente faz assinatura de qualquer coisa, por exemplo, academia, se você não vai, você cancela. É simples assim. Então, como é que você faz a assinatura de algo e você permanece utilizando aquilo, permanece enganjado com aquilo? A Netflix criou o conceito de maratona porque você fica literalmente, você quer terminar tudo, você quer assistir do A ao Z. O assistir do A ao Z faz com que você dê valor àquilo que você está assistindo. Porque agora não existe mais o conceito grade. Eu também não gosto dessa palavra, grade de programação. Não sou eu que tenho que ficar esperando quando alguém quer me transmitir. Sou eu que quero dizer quando eu quero assistir, o que, quando e como. Isso é um outro paradigma que se quebra entre o modelo tradicional de TV e o modelo de streaming, o modelo de internet. E, fechando, eu gosto de falar sobre o 5G também, porque entra em temas regulatórios e evolução da televisão. Toda essa estrutura que havia antes na televisão, do modelo tradicional de broadcast, o 5G ele consegue entregar a qualidade de vídeo para múltiplos, né, de 1 para N, da mesma maneira. Então, hoje nos Estados Unidos, recentemente, quando a Netflix lançou-se nos Estados Unidos, teve uma discussão sobre a isonomia de rede, né? Ela travou uma batalha jurídica enorme e nasceu o conceito da neutralidade de rede. Então, agora, conteúdos que são distribuídos em outras redes, que não são as redes dedicadas à televisão, também é um outro tema que entra no 5G. E se você pensar em 10 anos, certamente vai ter o 6G, o 7G, o 8G e assim por diante. Então, pensando ao longo do tempo, a internet é a mãe das mães. Tudo se converge a isso. Os modelos de tipos de conteúdo, seja episódios de 1 minuto para celular, ou se você vai maratonar, eu acredito que é mais questão de temas de modelos de negócio, né? De demandas de negócio. Mas essa convergência ela vai acontecer de uma forma bem acelerada. O nosso negócio, o princípio dele é essa transmissão ao vivo, que a gente já falou, e às vezes a gente até repete essa transmissão ao vivo. Vocês acham que cabe, dentro dessa multiplicidade aí de meios, né, por onde essa mensagem é vista, né, mudanças nesse padrão de emissão ou criação de produtos diversos a partir desses conteúdos básicos para serem vistos em um celular, em um computador ou de diversas formas e diversos momentos? Então a gente sabe que a TV Senado ela faz uma transmissão de um evento ao vivo quando esse evento tem um grande interesse das pessoas, uma transmissão de plenário, uma comissão, uma CPI, enfim, alguma transmissão que gere uma demanda e um interesse imediato por aquilo, porque é o fato que está acontecendo ali. Então, nesse sentido, é uma transmissão jornalística, é uma transmissão de grande interesse da população. E ela também tem o dever, obviamente, de engajar esse seu telespectador ao longo do tempo para que ele possa retornar a consumir os conteúdos da TV Senado. E, nesse sentido, os conteúdos complementares, que são os documentários, entrevistas, esse tipo de programa que a gente está fazendo agora, eles vêm contribuindo para que esse engajamento com o telespectador aconteça. O importante, na verdade, não é se isso vai acontecer na plataforma de televisão, de TV por assinatura tradicional, ou se vai acontecer na plataforma de streaming. O importante é que esse conteúdo esteja disponível onde as pessoas quiserem, na hora que elas quiserem. Essa é a grande transformação que a história da televisão recente e aquilo que se projeta para o futuro nos ensinou. As pessoas querem assistir o conteúdo em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Essa é a regra que está valendo para a Globo, que está valendo para a Discovery, que está valendo para a HBO e que está valendo para a TV Senado. Então, esse é o grande desafio.
Claro que quando a gente fala de uma emissora pública, de uma TV pública, como é o caso da TV Senado, os desafios são maiores porque, primeiro, não é uma emissora comercial, é uma emissora que atende ao interesse público e que é custeada pelo dinheiro do contribuinte, né? É uma emissora que tem, obviamente, mais limitações tecnológicas do que grandes grupos multinacionais de televisão, não tem condições de produzir tanto conteúdo, mas ela atende um nicho, atende um interesse público que é muito claro, muito bem definido e que vai continuar tendo interesse, seja no streaming, seja no celular, seja na TV por assinatura, seja no broadcast. As pessoas continuam tendo interesse em assistir alguma coisa que aconteça no Senado, né? Assim como materiais e conteúdos que a TV Senado produz, documentários excelentes, reportagens excelentes que já foram produzidas, debates muito bons, entrevistas com personagens históricos que passaram pela TV Senado, são relevantes, claro que atendem um nicho, tem o conceito da cauda longa que se aplica ao streaming, vale também para a TV Senado, atendem a um nicho, mas esse conteúdo continua sendo relevante e a missão continua sendo levar esse conteúdo para as pessoas em qualquer lugar, com o interesse, com o propósito que a TV Senado tem. E eu vejo, sim, uma oportunidade de inovação gigantesca, até em termos de transmissão, em termos de engajamento da população. Eu posso dar alguns exemplos aqui, que inclusive estou escrevendo sobre isso. Eu gostaria muito de, por exemplo, dentro de uma transmissão da TV Senado, eu literalmente opinar, né? Mas não opinar no modelo Facebook, aquela coisa, mas literalmente, olha, você pode votar aqui, vote junto com o seu deputado. Se está numa plenária, vote junto com o seu deputado, né? Ou saiba do voto do seu deputado, caso ele seja uma votação aberta. Então, esse tipo de enquete em tempo real é totalmente possível através do celular e, ao mesmo tempo, enganjando a pessoa que está assistindo aquele conteúdo, né? Inclusive, influenciando até o próprio debate ao vivo. Ou seja, a TV Senado pode simplesmente levantar e falar assim, olha, as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, 70% são a favor e 30% é contra, seja lá qual for o assunto. Esse tipo de dinâmica jamais aconteceu antes, né? Era muito difícil, ou era muito mais complexo fazer isso, seja por votação de 0800, seja por SMS, é uma logística complicada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode fazer exatamente uma plenária, uma transmissão ao vivo, e as pessoas simplesmente se conectam e começam a votar junto, a dizer o que eu quero e o que eu não quero. A população pode influenciar diretamente em escolhas, né, de gestão. E aí que eu falo da democracia, a democracia tendo a tecnologia como base. Você está mudando aí praticamente, na prática a representatividade, né? A gente passa a ter uma democracia representativa, mas também uma possibilidade de participação mais direta e de fiscalização efetiva do eleitor sobre o seu escolhido, sobre o seu representante na Câmara, nas duas câmaras, né? Senado e Câmara dos Deputados. Essa proposição teórica, claro, do Márcio, ele não está dizendo que as pessoas e que a gente vai caminhar para isso, né? Ele está dizendo que isso é um potencial da tecnologia, é uma provocação muito instigante e importante que já acontece em outros países com relação a como que a internet, não necessariamente a televisão interativa, mas a internet de uma maneira geral, pode propiciar uma interação maior na execução do poder, né, em como que as pessoas se representam, em como que as pessoas atuam. É um debate super complexo, porque envolve uma série de questões, não só de segurança, mas assim, de representatividade mesmo da população, né? A democracia direta é um debate que há muito tempo acontece, né? Quando a gente olha para a ciência política, e ainda não existem consensos sobre isso. Claro que não é tão simples, mas assim, no momento em que você faz com que o Senado ou qualquer instância pública chegue às telas das pessoas, seja pelo celular, seja pelo computador, seja pela televisão, e permite com que ela tenha essa intimidade com o exercício do poder, que é o que acontece dentro do Senado, né? Quem conhece o Senado circula ali, sabe como é que funciona esse mecanismo das comissões, das votações em plenário, enfim, das análises das consultorias específicas. Quando a população chega mais perto disso, o segundo passo, obviamente, é você querer participar e você poder participar. Do ponto de vista tecnológico, existem recursos, existem potenciais que podem ser explorados. A gente viu, durante esse período da pandemia, os parlamentares votando à distância, participando de sessões à distância. Então, se eles conseguem se representar à distância,
naturalmente a população também poderia, mas isso envolve um debate muito mais amplo sobre o que a gente espera da sociedade, da democracia e da representatividade. Mas, potencialmente, as cartas estão na mesa, é uma questão daquilo que a gente quer fazer. Até porque a gente tem também diferenças tecnológicas muito grandes no país, né? Enquanto a gente tem nos grandes centros urbanos pessoas com acesso já de 4G, 5G, o celular com ótima qualidade, a TV em casa, o computador, a gente ainda tem no interior do país essas tecnologias não chegaram ainda de transmissão. E mais do que isso, né? O poder aquisitivo, que também não chegou para que as pessoas comprem todos esses equipamentos, né? E mais do que isso, eu acho que não é só uma questão da barreira tecnológica das pessoas, da barreira econômica que elas têm de poderem utilizar essa tecnologia, mas do preparo que elas têm para tomar decisões pelo país que não sejam decisões simples, né? Você tem dentro do Senado decisões super complexas de matérias tributárias, de matérias econômicas, de matérias de saúde pública, que muitas vezes, se você vai para o consenso popular, por mais que a democracia seja a expressão da vontade popular, existe um risco de que você tome decisões alienadas de entendimentos técnicos e de análises que precisam ser feitas e que a gente supõe que os parlamentares são pessoas que têm capacidade de fazer essa discussão e que são subsidiados com informações, com pareceres e com suporte de pessoas que têm capacidade dessa informação. Por isso que a gente não decide tudo em plebiscito, né? É uma das razões pelas quais a gente não toma as decisões todas em plebiscito, porque nem todo mundo tem capacidade de opinar sobre todos os assuntos a todo momento. Mas temos todas essas barreiras, tanto da questão do preparo da população para tomar essas decisões, quanto do acesso à tecnologia, do acesso à internet, do acesso à banda larga. Agora, a tendência é que, pelo menos com relação ao uso da internet, ao uso da banda larga e a ter dispositivos conectados, esse daqui a alguns anos, e não muitos anos, talvez 5 anos, a gente já não tenha mais essa barreira de uma maneira significativa. Claro que sempre vai ter uma parte da população ainda sem acesso, que é preciso políticas públicas para chegar a ela. Mas hoje você já tem quase 80% dos municípios brasileiros já tem fibra, praticamente um celular por habitante a gente já tem no Brasil com capacidade de conexão à internet, ainda tem barreiras de custo, mas assim, esse problema do acesso à tecnologia já está se reduzindo e a tendência é que em poucos anos não seja mais a principal barreira. Eu concordo com tudo que foi dito aqui e realmente a proposta que eu estou colocando aqui ela é teórica do ponto de vista de como a inovação afetaria ou poderia afetar todo o processo, né? Mas certamente a democracia não é plebiscito de condomínio, ok? Mas um ponto interessante em relação ao aspecto de tecnologia, que até o Samuel comentou sobre a penetração, etc. Por que não, tal qual existem leis específicas que fazem com que a TV Senado seja disponibilizada dentro da TV a cabo de uma maneira uniforme para todo e qualquer brasileiro, né, que tenha a TV a cabo? Existem hoje, por exemplo, alguns aplicativos, alguns conteúdos específicos em que as operadoras não cobram o tráfego. Hoje, se você for pegar qualquer plano de celular, até o Waze ou qualquer outro aplicativo lá, eles isentam aquele tráfego. Então, pensando um pouco mais para frente, por que não com políticas públicas eu ter a TV Senado não tendo um tráfego cobrado, né? Para que todos os brasileiros se informem dentro de assuntos que são relevantes para o país e que, ao mesmo tempo, em alguma maneira, podem interagir ou participar daquele processo. Então, esse é outro tipo de discussão que deveria entrar dentro da discussão aí de 5G, de 6G, que seria a isonomia de tráfego para alguns tipos de conteúdo, ou alguns tipos de programas, né, que tem que chegar a toda a população. Seria um caminho de um aplicativo? Então, é um aplicativo da TV Senado, por exemplo, ou de qualquer outra emissora legislativa, em que você baixa em qualquer uma das lojas e esse aplicativo, baixar esse aplicativo e o consumir esse conteúdo seria isento. Essa é uma ideia. Obviamente, existe uma discussão gigante em torno disso, né? Márcio, posso te dizer que essa sua ideia, ela já está em discussão, tá? Já tem projetos nesse sentido tramitando dentro do Congresso, seja Câmara, seja Senado, já tem gente com essa ideia. Alguém vai pagar essa conta, óbvio, né? Exato. Em algum momento, mas assim, é por aí mesmo. O debate é justamente esse. Como é que você transpõe para o mundo da internet, para o mundo do consumo pela banda larga, seja 4G, seja 5G, seja banda larga fixa,
possibilidades de consumo que você tem hoje na radiodifusão aberta ou na TV por assinatura, que são, em tese, gratuitas para o gerador de conteúdo, no caso, a TV Senado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui nesse nosso programa de debates sobre os 25 anos da TV Senado e as novas tecnologias. Eu que agradeço, Antônio. Participação e nos vemos em breve, espero. Com certeza. Espero que a gente tenha conseguido trazer alguma luz sobre um futuro tão confuso e tão cheio de possibilidades aí, que é o futuro da televisão, ainda mais falando de emissoras públicas. Sim, mas é um debate que enriquece também para o nosso telespectador começar a pensar sobre isso, né? Hoje ainda é telespectador, mas também está nas redes sociais. E agradeço também a você, telespectador, espectador das redes sociais que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no canal da TV Senado, no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigada e até o próximo programa.